Meus amigos, bom dia a todos. Bom dia àqueles que chegaram e eu não dei o meu abraço aí. Olha, bom estar de volta a esse projeto de estudo do Evangelho, patrocinado aí pelo Centro Espírita Caminho da Luz, da cidade de Botucatu. Eu digo bom estar de volta porque a minha última participação aí foi no dia 11 de abril de 2021. Olha, faz tempo, hein? Mas estamos aqui, agradecendo aí o convite e a confiança da equipe que administra e coordena esse trabalho. Meu abraço à Thelma, que está ausente hoje, mas mandou a mensagem: olha, eu vou estar ausente, mas tem os amigos aí que a gente passa o bastão e eles estão aí dando o seguimento. Então, que a paz de Deus reine em nossos corações. Como sempre, meus amigos, nós trazemos para as nossas reflexões o meigo Rabi da Galileia. E nós vamos refletir hoje sobre os dois últimos versículos do Sermão do Monte, anotados por Mateus e identificados ali na parábola os dois fundamentos: a casa na rocha e a casa na areia. Esse assunto também faz parte do capítulo 18 do nosso terceiro livro básico da doutrina, no seu capítulo 18, então, nos itens 6, 7 e 9, quando é citado ali: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai. E logo a seguir, nós observamos no final do item 9, um comentário esclarecedor de Kardec, né? Dizendo que as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade, por representarem não somente a proteção da vida celeste, mas constituem a garantia de paz, de tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrena. É como a gente, às vezes, conversando com os amigos, diz, né? As palavras de Jesus nutrem a alma e o corpo, protege a vida celeste, bem como a vida material. E os que se apoiam nelas, ou seja, nas suas palavras, nas palavras do Divino Mestre, serão estáveis como a casa construída na rocha. Entretanto, aqueles que as desdenharem serão como a casa construída na areia, sem a mínima segurança. Muito bem. E nessa parábola, Jesus conta a história de dois homens, um prudente e o outro insensato. Ambos construíram suas casas, porém cada um à sua maneira, né? Edificou ali à sua maneira. Um construiu com os alicerces sobre a rocha, enquanto o outro construiu na areia. E a gente observa que Jesus, nas entrelinhas, mostra ali a diferença das duas construções, comparando-as com o tipo de crença de cada indivíduo. Existem aqueles que ouvem e praticam a sua palavra, e os que fazem o contrário. Além de Mateus, Lucas também anotou esta inovidável lição de Jesus. Mas para a nossa exposição dessa manhã, vamos seguir a narrativa de Lucas, quando o Divino Mestre, com a sua didática toda especial, fazendo uso de algumas alegorias, figuras e símbolos, diz para a humanidade de ontem, de hoje e a humanidade do porvir, assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu fundo, bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a abalou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Muito bem. Como sempre, parábolas recheadas de ensinamentos. E por esses ensinamentos, nós identificamos duas questões fundamentais dirigidas a todo cristão. Primeiro, a importância de se colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas em seguida ele diz, né? Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem de mestre ou senhor se a gente não segue os seus preceitos? Amamos o mestre? Ele disse: se me amais, deveis guardar os meus mandamentos. Mas me honram somente com os lábios, mas os seus corações, olha, estão longe de mim. E como segundo, a gente identifica aqui a sabedoria ou a prudência em identificar o próprio caráter em bases sólidas. E aí Jesus simbolizou a edificação do caráter humano por meio de uma casa assentada na rocha. Uma casa de base sólida, contra a qual as tormentas e as tempestades da vida, as intempéries morais, são incapazes de destruir ou abalar. E na nossa caminhada, adentrando a várias informações, ensinamentos, nós deparamos com a história registrando exemplos de pessoas que, ao tempo de Jesus, transformaram a construção de suas casas, colocando os alicerces na rocha. Estevão é uma delas. Quem já teve a felicidade de estudar, não é ler, porque aqueles 5 romances, best-sellers do início, que narram o início, o nascimento do cristianismo, não são romances para uma leitura como a gente lê, ou como a gente lia alguns romances. São romances para estudos. E quem estudou Paulo e Estevão vai se recordar. E quem ainda não teve a felicidade de adentrar a essas informações, vão tomar conhecimento agora. Quando Estevão foi aprisionado por Saulo de Tarso, que naquele momento ainda era o Saulo, um doutor da lei arrogante e prepotente, lhe diz que em nome do Sinédrio o faria renunciar a este Cristo. E Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, com toda a sua intrepidez, olha aqui, que adjetivo aí, né? E o pai Aurélio nos diz que intrepidez é uma força inabalável diante de uma situação angustiosa, perigosa, dolorosa. E Estevão já sabia que seria apedrejado, já sabia que passaria por uma situação assim. Então, envolto nessa intrepidez, ele afirma:
Reconheço que o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas nenhum poder para me fazer renunciar a Jesus. Ele já havia colocado as bases da sua casa na rocha e caminhava firme, célere, na senda do Messias. Muito bem, meus amigos. Vamos agora juntos fazer uma peregrinação acompanhando ali a narrativa de Lucas. Vamos entender a lição de hoje. Jesus inicia: qualquer que venha a mim. Fica bem claro que ele não elegeu ninguém especial para ir até ele. Ele lançou aí o convite a todos. Não obrigou, não forçou, não abriu a nossa cabeça para inserir ali a sua boa nova. Convidou. Qualquer que venha a mim. Então, quem é esse qualquer? Eu vou responder para vocês. Sou eu. São vocês. São todos nós que simbolizamos esse qualquer. Então entendemos que todo aquele que se aproxima de Jesus para ouvir as suas palavras e as praticar, irá aprender a construir a sua casa na rocha. E ele continua: e o homem edificou uma casa. Que casa é essa? Eu vou pedir para vocês guardar, que nesse momento eu vou dizer-lhes apenas que é uma edificação muito especial. Guardem isso, uma edificação muito especial. Daqui a pouco a gente volta a falar nela. E prosseguindo, e cavou abrindo bem fundo. Não foi na superfície, sem muito esforço, sem sacrifícios. Construir uma casa nestes moldes, na rocha, dá trabalho. E ele cavou fundo, trabalhou, até encontrar uma rocha. E pôs ali o alicerce. Apareceu agora alicerce. O que se entende por alicerce? É a base, a segurança da casa, mas também, meus irmãos, vamos entender aquilo que está entre linhas ali, os conhecimentos adquiridos, o patrimônio intelectual, a sabedoria, o nosso alicerce moral. Tudo isso vai nos dar garantias, certeza, convicção na construção da nossa casa. E seguindo mais um pouco, ele diz: e vindo a enchente, enchente brava. E ela vem. E vem para todos? Não tenhamos dúvidas. Ela vem. Vem para aquele que constrói na rocha e vem para aquele que constrói na areia. Não foi o que está escrito, mas ela vem. Olha, gente, num mundo como o nosso, de provas, que são aqueles desafios de aprendizado escolhido ou não por nós, num mundo de expiação, que é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso equivocado de nosso livre-arbítrio. Então, num mundo assim, num mundo como esse, a enchente vem. E podemos aguardá-la. Ela chega. Portanto, todos nós estamos sujeitos a estas intempéries. Mas o Cristo foi taxativo, né? As casas cujos alicerces estão sobre as rochas não serão abaladas.
não serão abaladas. E prossegue. O que não ouve e também não pratica. Aliás, ele ouve, mas não pratica. É semelhante ao homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces. Esse homem teve trabalho? Teve, gente. Construir uma casa dá trabalho. Mas ele foi descuidado, desdenhou os projetos, não observou a planta, as instruções e construiu na areia. E o que acontece com a casa na areia? O mestre advertiu. Não resistirá ao ímpeto da corrente e cairá, e será grande a sua ruína. Agora eu apresento um outro questionamento para as nossas reflexões. Porque ele diz que um homem construiu uma casa. Quem vem a ser esse homem? Eu já dei minutos atrás aí, quem são aqueles que constroem a casa, né? E aqui no sentido genérico, né? Homem e mulher. Quem são eles? Somos nós mesmos. Cada um de nós é responsável por sua edificação. E ainda, olha, nós acumulamos, ao mesmo tempo, as funções de engenheiro, arquitetos, construtores e outros ali que colaboram na construção de uma casa, né? E isso fica tudo concentrado em nós. Vocês sabem por quê? Para não correr reclamações. Atribuir a outrem alguma coisa que não ficou de acordo. Porque depois de pronta, nós vamos admirar a nossa construção, né? E de repente, não ficou boa, não ficou do jeito que eu queria. Mas quem foi o responsável pela construção? Quem foi? Ainda bem que a misericórdia divina, esse Pai de amor, permite que a gente possa modificar a nossa construção, né? Porque Jesus veio exatamente para isso, para descaracterizar aquela permanência numa situação de sofrimento para sempre. Construiu errado, vai ter que ficar nesse tugúrio aí pro resto da sua vida. Não. A lei do progresso chega, as oportunidades aparecem e a gente pode modificar. Agora, quando Jesus disse que qualquer um que vem a mim, agora nós já podemos entender, minha gente, que não é mais aquele qualquer um no sentido de estar desprovido das informações, dos projetos de construção da casa. Em algum momento, já tivemos acesso. Já se passaram mais de 2000 anos. Já tivemos acesso. Quem pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus? Então já tivemos acesso. Não somente falar, ou ouvir falar, mas conhecer Jesus. De que maneira? Através do seu evangelho. Eu sempre digo e faço aquela referência através do seu evangelho. Tem quatro escritores ali maravilhosos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Através deles, adentrar a sua obra, aos seus feitos, à sua vida, aos seus exemplos, às suas lições, os seus sermões, as parábolas, mais de 40 parábolas, e também dos seus projetos de construção de nossas casas.
Quem de nós pode afirmar esse desconhecimento? Quem? Ele desceu dos altiplanos celestiais, caminhou pelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a sua mensagem redentora, como nos diz Amélia Rodrigues, lá naquela coleção maravilhosa, com a parceria lá com o Divaldo, levando o seu evangelho, que se espalhou pelo mundo, nos fazendo recordar o endereço de Deus que havíamos esquecido. Às vezes a gente esquece. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho. Não temos alternativas. E entre outras tantas coisas essenciais, por muito nos amar e desejar a nossa felicidade, veio também nos orientar na edificação da casa sobre a rocha. Recordemos mais uma vez Paulo, só que agora nós vamos recordar Paulo, que já estava trabalhando para colocar sua casa na rocha. Há pouco ele ainda estava numa outra situação. Agora ele já estava construindo a sua casa na rocha. Certa feita ele disse assim: quando eu era menino, falava, sentia, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu não sou muito de guardar capítulos nem versículos, viu, gente? Mas esse daí eu guardei. Esse é o famoso poema da caridade ou poema do amor, dependendo aí da tradução do seu Novo Testamento. Está lá. Primeiro, a epístola aos Coríntios, 1 Coríntios 13, de 1 a 13. E num dos versículos ele diz exatamente o que eu falei para vocês. Quanta sabedoria nas palavras do apóstolo dos gentios, né? Quanta sabedoria! Passando para nós um conceito de imaturidade versus maturidade. Quando éramos imaturos, casa na areia. Adquirimos maturidade, casas na rocha. Casas na rocha. E à medida que a gente vai ampliando a nossa visão, crescendo espiritualmente, dilatando nosso entendimento, esse é o nosso objetivo. Progredir, aperfeiçoar-se, tornarmos-nos um primor, que fomos criados para isso. Estou preparando o lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Mas para estar lá, nesse lugar que Ele preparou para nós, desde a fundação do mundo, precisamos ter as credenciais do primor. Então nós vamos mudando a nossa maneira de ver as coisas, o nosso jeito de pensar, de sentir, de agir, mas sempre naquela direção inteligente que nos faz entender que a referida casa na parábola, que aquela casa que foi referida na parábola, que há pouco disse tratar-se de uma edificação muito especial e pedi para vocês guardarem isso, e na verdade é uma edificação muito especial, trata-se do binômio providencial, corpo e espírito, espírito e corpo. Este ser inteligente que nos anima e nos proporciona a vida, 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 a maior dádiva que nós recebemos das mãos de Deus para caminhar aqui e para a glória da imortalidade. Vamos demonstrar a nossa eterna gratidão ao Divino Mestre, que foi imolado na cruz para nos deixar a mensagem viva do trabalho redentor. Trabalho para conquistar o aperfeiçoamento, trabalho para construir a casa sobre a rocha. E nós entendemos que um esforço maior
deve ser levado avante pelos cristãos, por aqueles que se dizem seguidores do Cristo, principalmente por nós espíritas, que consideramos Jesus, o seu evangelho, a sua boa nova, como um dos pilares que sustentam a doutrina espírita. Junto ali com a imortalidade. Primeiro, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com o mundo espiritual e o Cristo, o nosso modelo e guia. Então, principalmente nós, espíritas, no sentido de testemunhar, olha só, em atos, ações, pensamentos, tudo aquilo que nós aprendemos com a boa nova de Jesus, tendo em vista o apelo do apóstolo Tiago, quando diz assim: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Tiago, isso está na primeira, está anotado aqui. Primeira epístola, versículos 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E eu tenho uma citação que eu gostaria de passar para vocês, quando eu digo assim, principalmente nós espíritas. É uma experiência que eu tive. E mesmo quando eu morava lá na cidade de Osasco, eu fiquei 22 anos por lá, aos domingos, a gente sempre recebe a visita daquelas pessoas testemunhas de Jeová, né? Eu sempre dei atenção. Sempre sentava no portão com eles, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Eu falava mais do que eles. Eu falava mais do que eles. E aqui em Avaré, eu também recebi aqui um senhor já longevo, mas muito, de um conhecimento muito grande, e isso é peculiar a todos eles, do Velho Testamento. E ele veio conversar comigo várias vezes. Várias vezes. E o meu culto cristão no lar, eu faço aqui todos os domingos, das 9 às 9h30. Então, eu terminei agora de pouco o meu culto. E já adentrei a sala de vocês. Então, esse senhor, um dia chegou aqui, eram minutos antes das 9. Ô, seu Eduardo, tudo bem? Eu não consegui guardar o nome dele. Tudo bem, senhor. Só que agora eu não vou poder falar com o senhor. Eu tenho um compromisso muito especial aqui. Vai até às 9h30. E ele me disse, eu posso voltar às 9h30? Eu falei, pode, ou você pode, estarei aqui para a gente conversar. Aí, terminei aqui, 9h30, tocou a campainha, foi a ele. Eu pensei que ele ia voltar mais. Ele falou, seu Eduardo, eu insisti em voltar porque eu estou mudando daqui de Avaré e queria me despedir do senhor e agradecer por tudo aquilo que o senhor falou do espírita, porque eu tinha uma concepção muito errada, até dizia e propagava que o espiritismo era a doutrina, a religião do demônio. Mas quando eu vi que vocês pregam e eu ouvi que vocês pregam o Cristo, eu conheci um pouquinho da doutrina espírita e nunca mais eu vou ter aquele conceito que eu tinha antigamente. Então, vocês vejam como é importante a nossa divulgação. E o Emmanuel diz, né? Que a propaganda, a divulgação
É a maior caridade que nós fazemos com a doutrina. Mas então aí, ó, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Sem dúvida, gente. O testemunho, a exemplificação dos ensinos de Jesus tem sido para todos, hein, o maior desafio enfrentado por todos nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus. Eu vou lembrar agora que nós falamos no começo aí, Simão Paulo. Não é descer a ribanceira, não. É como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, é subir um aclive escarpado, caindo, levantando, machucando joelhos e cotovelo, mas com o firme propósito de chegar lá no cimo, onde o Cristo está nos esperando. Então não é sem sacrifício, não. É pegar a nossa cruz. Agora, edificar a casa de modo seguro e com base na engenharia e na arquitetura cristãs é meta de toda a humanidade, sem distinção de raça, de credo, de cor. E para que tal solidez seja alcançada, nós necessitamos de encorajamento. Coragem, ânimo, minha gente, de entusiasmo, ardor, prazer, alegria, felicidade, de conhecer a planta para edificação. Necessitamos de mobilização, mover-se, fazer acontecer, não ficar esperando. Uma ocasião, alguém perguntou para o... Oh, meu Deus, como que eu vou esquecer o nome do personagem agora? Jerônimo Mendonça. Ô, Jerônimo, é de se espantar, hein, Jerônimo? Você e o Chico têm trânsito livre aí com a espiritualidade maior? Os médicos estão aí sempre falando com vocês. Por que vocês não pedem para eles curar vocês? Ele disse, meu amigo, não é porque nós somos espíritas que temos privilégios. Alguém já disse, ele falando para o seu interlocutor, alguém já disse, quem nasce espírita é aquele que mais deve. Não vai pensar que o espírita é aquele que tem uma casinha branca na colina e fica lá deitado na rede, balançando. Não, não temos privilégio nenhum. Nós temos que seguir com as nossas provas e com as nossas expiações. Então é aí. Mover-se, fazer acontecer. E o Jerônimo nos deu prova disso, né? Quem conhece a história desse... Eu conheci pessoalmente ele nessa época que eu morava em Osasco. Ele, nos 22 anos que eu estive por lá, ele compareceu lá três vezes lá em Osasco. Outra coisa que a gente precisa ter para consolidar a rigidez dessa casa, a construção de modo seguro, audácia. É, gente, arrojo, ousadia, ser ousados para enfrentar esse desafio e conseguir cavar bem fundo. Não é na superfície, não. É com trabalho, bem fundo, em busca da rocha viva, a rocha viva do Evangelho. E ali assentar o nosso alicerce, ali fundamentar a nossa obra, ali iniciar a nossa construção, a construção do edifício mais importante de todos os tempos e para a eternidade, a nossa vida. A nossa vida. A pessoa que ouve e coloca em prática a mensagem cristã, revela-se como sendo sábia, prudente,
E orientando-se pelo Evangelho, que é ali. Não, são as normas para todos nós seguir. O Espírito se coloca acima das coisas transitórias, comuns da vida no plano físico, mas sem desdenhar também. Porque as bênçãos materiais, ou melhor, o patrimônio material, são bênçãos de Deus. E aí a gente se recorda na parábola dos talentos. Senhor, me desse 5, aqui tem outros 5 que trabalhei e consegui. Senhor, me desse 2, aqui tem mais 2 que eu amealhei. E todo sábio a resposta que o Senhor deu para esses 2. Aí veio o outro, Senhor, me destes 1. Me destes 1, Senhor. E eu o enterrei. Está aqui o que é seu. E construí minha casa na areia. E foi grande a minha ruína. Então, quem ouve se revela como uma pessoa sábia e prudente. Vai se orientar pelo Evangelho. Vai colocar acima de tudo, acima das coisas materiais, sem desdenhar as coisas materiais, porque seremos também questionados. E se seremos, sabe quem que vai nos questionar? Que tribunal vai nos questionar? A nossa consciência. Que fizeste do dinheiro que te concedi, te abençoei, da casa, do trabalho, da família, dos filhos? Seremos questionados. Porque quem se orienta pelo Evangelho segue o roteiro moral seguro de combate às imperfeições de que ainda possui. E nisso se resume a edificação da casa sobre a rocha. E ao construir a nossa casa na rocha, nós vamos obter um recurso importante e necessário para a nossa sobrevivência, para o nosso enfrentamento, denominado fortaleza moral, antítese da covardia moral, para enfrentar as enchentes e as correntes d'águas, que agora a gente pode entender que essas correntes d'água representam as nossas dificuldades, as adversidades, os sofrimentos, os obstáculos, que são as intempéries morais que assolam a existência humana, intempéries que são atributos de um mundo de provas e expiações. Vai se dobrar diante dessas intempéries, mas não vai se abalar, vai se erguer após as intempéries. E aqui cabe um exemplo da natureza. Quando o seu Antônio trabalhava num posto da antiga Sorocabana chamado Oliveira Coutinho, perto de Cerqueira César, era um postinho que não só tinha estação, e a nossa casa e a casa do guarda-chave, mais ninguém. Já estava se diluindo já a Sorocabana nessa época, né? Mas foi uma fase muito boa para nós, os filhos, que tivemos muito acesso à natureza. Maravilhoso ali. E eu pude testemunhar um temporal e tinha uma touceira grande de bambu. E aí a gente não dá muito valor ao bambu, né? O que você quer ser? Fazendo um paralelo com as madeiras. Ah, eu quero ser um mogno, eu quero ser uma peroba, eu quero ser um cedro. Ninguém quer ser bambu. Mas todas essas outras
Na tempestade, quando cai, não se levanta mais, porque quebra. O bambu não, gente. O bambu parece que agradece tudo aquilo porque ele encontra ele encosta a ponta, a sua ponta no solo e fica ali como representando alguém de joelho, suportando toda aquela adversidade, todas aquelas intempéries da natureza. Aí, de repente, aquilo se acalma. O sol volta a se mostrar lá na abóboda. E a gente olha o bambu, sabe o que acontece? Ele vai voltando paulatinamente e retoma a sua posição anterior, coisa que as madeiras de lei ficam no chão. O orgulho, vaidade, egoísmo fica no chão e a humildade do bambu se levanta. Vamos demonstrar a nossa eterna gratidão ao meio Rabi Galileu por tudo que fez e continua fazendo por nós. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Jamais vos deixarei órfãos. Jamais. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde. E também não esquecer as palavras do Estevão, que eu disse lá no comecinho da nossa prosa de hoje, revelando toda a nossa fidelidade ao Cristo de Deus. O Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas nenhum poder para me fazer renunciar, desistir, esquecer, desdenhar Jesus. Maravilha, meus amigos. Maravilha. Emoção. E para encerrar a nossa participação dessa manhã inolvidável aqui, nesse banquete espiritual em que nós estamos reunidos, observando essa mesa lauta colocada no centro da nossa reunião, lauta de alimentos doados pelo maior despenseiro que nós já tivemos conhecimentos nesse mundo, Jesus. Eu sou o pão da vida, quem comer desse pão, eu sou a fonte de água viva, quem beber desta água. Oh, gente! E o poeta Fagundes Varela, numa feliz inspiração, ele elaborou o poema das Bem-aventuranças, com base no Evangelho de Mateus. E eu vou falar um trecho dele para vocês, que tem muito a ver com a nossa conversa. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e após declamar as bem-aventuranças, voltando-se para os seus discípulos, disse: Vós sois o sal da terra e a luz dos povos. Como um farol suspenso nas alturas, brilhe vossa luz à humanidade. Vejam os homens vossas santas obras e glorifiquem vosso Pai excelso. Quem de mim se aproxima e atento escuta as palavras que brotam dos meus lábios, quem, depois de ouvi-las, seguro as guarda e as põe por obra no lidar da vida, é semelhante ao varão prudente e sábio, que nas cavas de rígido penedo prende da casa os alicerces fortes. Quando as chuvas chegarem e os rios transbordarem e os ventos soprarem e baterem com ímpeto contra aquela casa, nada terá que temer. Mas o mestre continua. E eu costumo dizer, colocando o dedo na nossa moleira, a moleira moral. E ele diz assim: triste daquele
triste daquele que os ouvidos cerram às profundas verdades que eu professo. Quão insensato, em terra levadiça, terá posto da casa os fundamentos. Quando as chuvas chegarem, e os rios transbordarem, e os ventos soprarem e baterem com ímpeto contra aquela casa, ela não resistirá, cairá e será grande a sua ruína. Depois desses santíssimos conceitos, cala-se o Salvador, abre caminho por entre a multidão que amigo o cerca e, seguido dos seus, desce do monte. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Ele, Jesus, este Mestre amado, o Divino Mestre dos nossos corações, o modelo e guia apresentado a todos nós, possa abençoar todos nós e nós todos. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão por suas atenções e até a próxima oportunidade com as graças de Deus. Um abraço a todos. Meu muito obrigado.